Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da TV Gazeta, canal 19.1. Estamos de volta com mais um programa Emparedado, nas suas segundas-feiras, a partir das 21h30. E hoje com uma bancada nova, uma bancada renovada, sempre muito bom, né, a gente trazer essas mudanças. A gente está aqui com o Manuel Carlos, que é analista político. Seja bem-vindo, Manuel. Manuel, que já esteve outras vezes aqui conosco, né? Mas hoje a gente tem uma pessoa que realmente é a primeira participação aqui conosco no programa Emparedado e que eu tenho certeza que terá mais vezes, né? Que é a Elisângela Tenório. Elisângela, que é jornalista e que é coordenadora de mídias da Câmara Municipal. Seja bem-vinda, Elis. Obrigada, Cristiane. Muito obrigada por fazer parte dessa bancada. Quero parabenizar o trabalho que você vem fazendo à frente do programa Emparedado. Realmente aí toda a comunicação, os jornalistas têm acompanhado, bem como o meio político. Estão de parabéns pelo trabalho. Ok. Bom, e hoje nós temos aqui como convidado uma figura muito ilustre, alguém que tem uma participação bastante longa, madura, experiente na política, que é o secretário Zito Adrien, né? Secretário de Planejamento do município de Cuiabá. Não tem um nome tão curto assim, né? Nós sabemos que esse é o nome de guerra, Jesus Lange, né? Ou seja, e que figurou aí conosco, né, no cenário político, tanto nas secretarias do Estado, como em mandatos, né, aqui na capital, então tem uma vasta experiência. Então, Zito, seja bem-vindo ao programa Emparedado. Eu agradeço a você e agradeço aos demais que vão emparedar aqui, em especial, primeiro a você, Cristiano, que vem muito bem comandando. Eu tenho assistido os outros programas e outros entrevistados, emparedados que aqui estiveram. Parabéns, cada vez mais, né, com uma qualidade, com um perfil realmente profissional daquilo que essa bancada faz com aqueles que são entrevistados. Ao Manuel Carlos, né, que eu conheci hoje, né, eu sei que é professor também, meu boa noite, e a minha querida Elisângela, já conhecida da Câmara Municipal, uma profissional sensacional, né, que respeito muito. Estou aqui, vamos discutir, vamos conversar sobre as questões que eu puder esclarecer. Como secretário de Planejamento, a Secretaria de Planejamento ela tem uma amplitude muito grande dentro da gestão, nem por isso eu sei tudo das secretarias, mas tem alguns detalhes aqui que eu vou me reportar, claro, né, para poder, dentro das respostas e das perguntas que vocês me colocarem, mas fico muito satisfeito de estar aqui com vocês, poder esclarecer um pouco sobre a questão vitoriosa, a questão humanizada, a questão absolutamente transparente do prefeito Emanuel Pinheiro, claro, ao qual eu represento aqui. Claro. Não, Zito, e para nós também é uma satisfação muito grande estar com você, principalmente pela sua fala. É uma secretaria, que é a Secretaria de Planejamento, é a secretaria que perpassa, né, todas as outras secretarias dentro das suas ações. Então não tenho dúvidas que a gente hoje vai trazer aqui, né, para o nosso telespectador e para aquele que está também nos acompanhando nas redes sociais, né, como é que está a organização de Cuiabá. Mas antes disso, Zito, até para a gente, né, poder te apresentar melhor para quem está nos assistindo, você, como eu disse, tem uma vasta experiência aí, né, tem um vasto currículo no segmento político, né, já esteve atuando em várias frentes. Então eu queria que você se apresentasse. Acho que eu quero iniciar assim, se apresenta passando aí um pouco do seu histórico até chegar hoje à Secretaria de Planejamento da capital. Puxa vida, hein? Eu acho que o momento, né, a história muda muito, né? O tempo vai mudando as situações políticas, de gestão, de inovação na política. Você, hoje, quando eu comecei, era escrevendo, hoje é digitando. Então, existe toda uma mudança. Mas eu comecei, Cristiano, na verdade, como muito novo, eu tinha 23 anos, se não me engano, 24, como secretário de Estado do meu querido amigo governador Bezerra, na época, né? Fui secretário de Estado de Bezerra, de Indústria, Comércio, Turismo e Mineração. Na época, compunha tudo isso, né? Depois, eu me afastei porque fui ser presidente da Associação Comercial de Cuiabá e da Federação
comercial do estado de Mato Grosso, passei lá 3 anos, depois foi meu primeiro mandato de vereador, hein? Aliás, com o prefeito Emanuel, fomos vereadores juntos, para minha satisfação. Depois de vereador, aí fui também para a reeleição, fiquei como primeiro suplente, e aí o prefeito, então, Roberto França, me chamou para ser secretário, para fazer a transição da água de Cuiabá, porque Sanemate era estadual, não existia Sanecap, não existia municipal. Eu comandei esse processo a pedido do prefeito Roberto França, o governador era o Dante de Oliveira, fizemos isso, fui o primeiro presidente da Sanecap na transição, conseguimos trazer, em seguida outro mandato, fiquei como primeiro suplente, então, eu fui assumindo também, todas as vezes, mas ficava como secretário. Na época do Roberto, no segundo mandato, fui secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, né? Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Depois, no governo Blário, fui secretário adjunto de Turismo do Estado também, né? Depois fiquei um tempo na iniciativa privada, enfim, agora estou com o Emanuel Pinheiro, né? Então, a gente tem um pouco de experiência, né? E até quando o Emanuel me convidou para ser o secretário de planejamento, eu não tinha sido secretário de planejamento, mas eu fiquei muito honrado. Disse, olha, é um desafio muito grande, né? Porque ser secretário de planejamento de uma capital como a nossa, né? Que tem os índices de desenvolvimento, os índices de tudo extrapola a nível de Brasil. Praticamente nós somos a vanguarda aqui. Um monte de problema, né? E me assustou num primeiro momento, mas hoje eu estou mais acostumado. Eu vi que o cargo ele não é tão oneroso assim em termos administrativos, até porque todo secretário, seja ele em todas as áreas, ele tem que ter, na verdade, dentro dele a questão da gestão política da secretaria, né? Isso é muito importante, porque técnico, poxa, jamais seria melhor do que técnico. Eu tenho 7, 8 técnicos lá que são gestores governamentais, são muito melhores que eu, né? Mas o secretário, seja em qual área, ele tem que dar o norte político, ele tem que dar aquilo que o prefeito lhe passa, aquilo que o prefeito espera da sua secretaria. E aí você não precisa ser tão expert assim naquilo que você faz. Você tem que ter a sensibilidade política de conhecer os anseios da população e conhecer aquilo que o prefeito espera de você. Então, estou muito à vontade hoje dentro da secretaria, né? Tenho um corpo de assessores que eu valorizo muito, acho que é pouco, né? Para Cuiabá nós deveríamos ter uma secretaria muito maior de planejamento, tenho conversado isso com o prefeito, mas não está comprometendo. Eu acho que as coisas estão fluindo muito bem e a gente vai discutir isso ao longo da nossa conversa aqui. Ok. Manuel. Então, secretário, vou começar falando um pouco sobre a necessidade de se pensar no futuro. Sim. A gente observa isso não só em Cuiabá, ou não em Cuiabá, mas isso todas as prefeituras, ou a maioria delas, do estado de Mato Grosso do Brasil. O gestor se preocupa com o seu mandato. Muito difícil você identificar uma prefeitura, uma administração, planejamento, pensando 20, 30, 40 anos. Para se tirar um documento, um alvará, é sempre uma burocracia, muita documentação, muita papelada. E nós estamos vendo isso em nível federal, as reformas, medidas provisórias, decretos, sempre para tirar o peso do Estado de cima do cidadão. Sim. A administração em Cuiabá tem sempre muitos elogios, há as questões pontuais, isso é de qualquer gestão, é normal, é natural. Depois a gente vai entrar até essa questão envolvendo até o governo do Estado e a Prefeitura de Cuiabá, que há uma animosidade, né, nessa relação, que hoje eu até avalio que a relação da Prefeitura de Cuiabá está melhor com o governo federal do que com o governo do Estado, né? Mas isso a gente pode, de repente, analisar na próxima pergunta. Mas o que hoje nós podemos vislumbrar enquanto cidadãos residentes em Cuiabá,
para aquilo que está sendo feito pensando daqui 4, 5, 6, 10 anos. Não somente a gestão Emanuel Pinheiro, mas o que o Emanuel, o que vocês, enquanto planejadores, né, estão pensando no futuro de Cuiabá. Qual que é a perspectiva que nós podemos ter, principalmente no que se refere à retirada do peso, do tamanho do Estado de cima do cidadão. Deixar o cidadão mais livre para empreender, para tocar a sua vida, né, de modo geral. E ter os serviços, mesmo que sejam os mínimos possíveis, mas atendidos. Ok, eu acho que, de uma forma geral, a gente pegou ainda, mesmo da gestão passada, um município muito engessado ainda, né? Nós temos o município ainda um pouco engessado. A gente teve as ações que foram feitas via Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, que é, por exemplo, é o que realiza as aprovações, por exemplo, dos projetos, que é muito importante, né? Porque o empresário que vem aqui, vem pedir para a prefeitura que aprove um projeto de um prédio, de vários prédios ou de um sistema habitacional, ele quer agilidade, ele quer rapidez naquilo, porque ele tem atrás dele o que? Normalmente um financiamento público, né? Da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, enfim, ele precisa agilidade. Então o município, o Estado, não é diferente, precisa acompanhar o cidadão. Nós encontramos essa parte muito emperrada. Tenho certeza que o secretário Juarez hoje já está com uma mobilidade melhor, uma situação melhor, porque a gente precisa, dentro do que você está falando, acompanhar principalmente a questão empresarial dentro do Estado, né? Fora disso, nós temos que entregar também... A valorização daquele que gera emprego, que gera renda, que gera Perfeito, riqueza. Perfeito. É o empresário. Nós temos que trabalhar juntos, né? Não tem que emperrar porque falta esta certidão só, aquela certidão. O município, o Estado, de uma maneira geral, ele tem que ser ágil para isso. Ele precisa acompanhar aquilo que o cidadão está precisando, principalmente aqueles que dão empregos, aqueles que dão, né, que fazem a geração de renda, etc. Fora disso, também estamos dentro de uma situação muito confortável em termos de entrega. O prefeito Emanuel tem feito um esforço muito grande. Se você vou te dar alguns dados, como, por exemplo, nós estamos aí com obras, né, que são estruturantes, né, que o quê? Isso vai para as próximas gerações. Estamos fazendo 2 viadutos, né, que são estruturantes. Quem vem lá de Varja Grande, que vinha da Varja Grande, na confluência ali da Ponte Sérgio Mota, que é uma tristeza, ninguém anda de manhã cedo nem de tarde. Tem a universidade lá de Varja Grande e tem a Universidade Unic, e tem todo um trânsito dentro daquela confluência que está sendo construído, né? Já temos lá uma previsão praticamente para maio do ano que vem, se não me engano. Aqui na confluência da Avenida das Torres com a Avenida Avenida Itália, temos outro também. São obras estruturantes, né, que nós temos que entregar. Essas obras são fundamentais, aqui, já pensando no futuro. São fundamentais. E lembrando agora, acabei de lembrar, né, sobre o Rodoanel, né, que é uma obra fundamental. Além do Rodoanel, nós estamos construindo, pelo menos já está licitado, está no finalmente da licitação, está no finalmente dos recursos, via BNDES também, desculpe, aqui o contorno leste, né, é via Caixa Econômica Federal. Já está praticamente viabilizado, né? Além disso, junto ao BNDES, o recurso já está também muito bem encaminhado para estruturação e fechar 20 bairros com total asfaltamento desses bairros. Fora o que a gente vem fazendo. Então são entregas que estão sendo feitas, né? São muitas entregas que o prefeito está sendo feito. Isso é um legado para frente. Você tem uma ideia? Nunca um prefeito fez um viaduto em Cuiabá. Até aquele viaduto ali da rodoviária, que foi feito na época do prefeito Roberto França, foi em parceria o Estado que realmente chegou e realizou, efetivou a questão daquele viaduto. Então são entregas que a gente está fazendo muito importantes. São legados, né? Legado que a gente pode discutir, inclusive custos, né? Eu tenho visto muita gente dizer, mas valores, como é que o município aí entra naquilo que a Cristiano colocou aí de início? Mas poxa, aí o endividamento. Peraí, nós temos uma capacidade de 2 bilhões de reais de empréstimo. Nós temos o crédito para isso.
sabe quanto que a gente colocou até agora e que vai fechar a gestão do Manuel Pinheiro, com tudo que isso que eu te falei, da questão dos viadutos, da questão do contorno leste, né? Das pavimentações asfálticas desses 20 bairros, 291 milhões de reais, né? Com recursos que são, primeiro temos prazo de carências com 2 anos em média, temos juros muito bons. Para você ter uma ideia, o juro do BNDES hoje não chega a 6,5% ao ano. Quer dizer, nós vamos entregar, né? Nós vamos entregar. Nós estamos tomando, mas nós vamos fazer a entrega. Isso é muito importante para a população. Não adianta eu ficar, não vou fazer crítica à gestão passada, mas eu vou citar. Não adianta eu ficar em cima de dinheiro, administrando que entra, que sai, e não entregar nada à população. Se eu tenho a capacidade de endividar, em 2 bilhões, eu endividar em 290 milhões para pagar com um prazo absolutamente bom e com um juro absolutamente bom, eu tenho que fazer. Porque senão você vai ficar lá na Pronto Sérgio Mota 3 horas esperando. Esse contorno leste, ele atinge 20 bairros, né? Ele sai lá do Distrito Industrial e vem aqui na rodovia Emanuel Pinheiro, né? Passando por 20 bairros, quase 300 mil pessoas que hoje para sair, imagina, você sair lá dentro do Osmar Cabral, do Ouro Fino, do Dr. Fábio, você precisa fazer um monte de contorno cedo, sair, em vez de sair, você tem que trabalhar às 8 da manhã, em vez de sair 7, você tem que sair 4h30, 5 horas, porque você tem que fazer para cá, para lá. A hora que você tiver uma via de escoamento, como vai ser o contorno leste, você vai atingir essa população mais carente, que tem necessidade de sair desse espaço. Então, são coisas estruturantes. Por que não gastar nisso? O que nós estamos gastando lá? 120 milhões de reais, 125 milhões, uma obra barata, está embaixo do linhão, tal qual foi feito a Avenida das Torres, só que ela é maior. A Avenida das Torres tem 13 quilômetros, nós estamos fazendo 18, praticamente 18 quilômetros de rodovia dentro da cidade. São coisas estruturantes, e é isso que é o legado que eu acho que deve ser deixado. Não adianta eu chegar, terminar o Manuel Pinheiro, terminar seu mandato e dizer, não, as contas estão todas sensacionais, olha aqui, eu fiz isso, fiz aquilo, e o que entregou? A gente pode falar de praça, a gente pode falar de outras coisas, eu só estou adiantando um pouquinho para você aqui, porque é isso que é a realidade que o prefeito Emanuel pensa, a entrega, né? A entrega. E isso está incomodando, aí essa questão política. Que a gente vai entrar daqui a pouco. Elis. Ok. O secretário já falou parte aí do questionamento que a gente ia levantar, mas seria como está a execução da LOA esse ano, secretário, e tirando com base já na execução, qual é o prognóstico aí do projeto que já foi direcionado para o próximo ano? Hoje o município tem aí um orçamento de quase 2 bilhões e 700 milhões. Então, como é que está sendo feita a execução da LOA e qual é a visão para o próximo ano? Eu acho o melhor possível. Vou dar um número para você aqui. Quando nós assumimos a secretaria em 2017, foi nos passado um orçamento, porque veio da gestão passada, para que a gente administrasse no primeiro ano, de 2 bilhões e 700 milhões, em números redondos. Tá? Para o ano que vem, o orçamento do município vai ser 3 bilhões e 270 milhões. Nós estamos aumentando aí dos 800 e tantos milhões de reais em 3 anos. Eu acho que está muito bom. Claro que tem as obras estruturantes, faz parte dos orçamentos. Pra você ter uma ideia, se nós pegarmos a educação, para o ano que vem nós vamos ter 1 bilhão e 100 milhões só para a educação. Eu acho que é um negócio fantástico em números. Quando você vem, principalmente quando você tem que entender que nós não tivemos nenhuma ajuda de Estado. Não é? O governo Pedro Táxi foi complicado, né? Foi parceiro do final com a questão do HMC, que a gente pode falar, mas foi parceiro legal ali. Mas só, o governo atual, nada, né?
para não dizer os atrapalhamentos, como diz a história, que estão acontecendo. Mas nada. Né? Governo federal, final de mandato aquela confusão de Brasília. Aí assumiu o novo agora que está começando a andar. Olha, todos aqueles ajustes, todos aqueles compromissos que o prefeito Emanuel prometeu, está sendo cumprido. Pagando em dia os seus funcionários, né? Pagando, tentando, trazendo a gestão dentro do que é possível em termos de pagamento também dos fornecedores, né? Então eu acho o seguinte, parece que estamos na contramão da história, né? Só para citar, já vou citar uma situação aqui, nós fizemos um empréstimo, né, que eu falei agora, de 290 milhões, para entregas daquilo que a população espera, que ela quer. Há poucos dias o governo do estado fez um empréstimo de 250 milhões de dólares. Para entrega? Não. Para pagar funcionário? Não. Para cobrir um outro 250 e tantos milhões de dólares que existia apenas para protelar e prorrogar, tá certo? Para poder ajustar o governo. Ora, brincadeira, todo mundo celebrou. Pagou o salário em dia? Não. 13º? Não. RGA? Não. Então, poxa, aí Cuiabá tem problema. Cuiabá não tem problema. Eu vou ter que só interromper o senhor um pouquinho, a gente vai ter que ir para um breve intervalo, mas claro, já eu volto com o senhor novamente falando aí, né, claro, sobre essa dívida do Estado, que eu acho que é bem interessante, né, a população saber o que é uma dívida para cobrir outras dívidas e uma dívida para investimento. Perfeito. Vocês que estão nos acompanhando, continuem aí, TV Gazeta, canal 19.1, programa Emparedado. Não perca a oportunidade de ter entrada livre no Aquapark Cuiabá. Compre agora o seu passaporte. O Aquapark Cuiabá conta com cachoeiras, tobogãs, mega piscinas e a maior piscina de ondas do estado. Últimas unidades do passaporte sendo vendidas com um precinho pequenininho. E ainda, você ainda pode parcelar com entrada. Aproveite, ligue ou chame no WhatsApp 65 99351 9100. Toda mulher merece estar linda. Autoestima e confiança são elementos essenciais ao sucesso feminino. Por isso, o Centro Estético JC Rafaela investe cada vez mais em tecnologia e na capacitação de seus colaboradores. Aqui, você encontra o que existe de mais moderno nos tratamentos corporais e faciais. Clínica JC Rafaela. Fones 65 99664 1608. Atenção, mamãe! Quero falar com você que está planejando as compras para o seu filho, as roupas de final de ano. Estou aqui na Avenida Brasil, no CPA 2, na Olivier Kids, essa loja multimarcas especializada com atendimento exclusivo para crianças de 0 a 18 anos. A Olivier Kids trabalha com marcas super queridas e acessíveis a todos os gostos. De 0 a 18 anos, você pode escolher com conforto e tranquilidade. Olivier Kids, pensando em você com moda fashion de 0 a 18 anos aqui no CPA 2. A Prefeitura de Cuiabá é trabalho, é mais resultado pra gente. O trabalho de inclusão e humanização avança na educação em Cuiabá. Já são mais de 1.200 alunos na educação especial. Agora 854 CADs, cuidadores de alunos com deficiência, dão acompanhamento integral aos alunos. E ele não falava, não sabia Libras. E o desenvolvimento dele está muito bom. Quando a gente viu ele caminhando, ele desenvolveu mais a fala. Quer seja o aluno com surdez, o aluno com deficiência visual, acreditar que todos podem aprender. Em alguns casos, os professores vão até a casa dos alunos e hospitais. Os alunos surdos contam com o apoio dos intérpretes de Libras.
E o transporte até a escola é garantido pela Prefeitura. Fora da sala de aula, os alunos têm várias atividades. Salas multifuncionais, ecoterapia e o bom de bola, bom de escola. Então a gente viu uma evolução muito grande das crianças, princípios, regras. Eu sou apaixonado por esse projeto. Prefeitura de Cuiabá. Trabalhar e ajudar na gente. Assim como a deusa da justiça, a imparcialidade é a nossa pauta. Liberdade de expressão, levando informação e conhecimento dos fatos, voltada à comunidade jurídica. Ponto na Curva, o portal que é referência em notícias jurídicas em Mato Grosso. Notícias em primeira mão e com documentos na íntegra, só no Ponto na Curva. Panorama de diversos ramos do direito, entrevistas, opiniões e coberturas de julgamentos de repercussão, além de petições iniciais, denúncias, pareceres, sentenças, recursos, acórdãos e outros inerentes ao mundo jurídico. Pontonacurva.com.br, o seu portal de notícias jurídicas. Acesse e fique conectado com a verdade. Adriene. Secretário, a gente estava ainda na pergunta da Eli e o senhor começou a falar acerca da dívida, né? E até fazendo uma comparação entre a dívida que o Estado, né, acabou se inserindo agora, né? E como que Cuiabá faz, né, dívidas, mas no sentido de organização de obras. Então seria interessante o senhor explicasse isso. Não, é simples, é isso. Eu acho que você pode endividar, né? Desde que o município ou o Estado tenha capacidade para fazer esse endividamento. Eu coloquei os números do Cuiabá, nós temos 2 bilhões de capacidade e endividamos 290 milhões para fazer as entregas das obras, né? Tudo isso que a gente citou aqui no bloco anterior. Então eu acho que isso é muito natural, que um Estado não vive de só contabilizar recursos, né? Fica fácil assim, né? Mas as pessoas precisam da entrega, as pessoas precisam de mobilidade, precisam de sair da sua casa com mais facilidade, precisa dos viadutos para poder de alguma forma se locomover, né? Não ficar 3, 4 horas no trânsito, enfim, essa questão é natural, essa questão de se fazer compromisso se faz dentro da loja que se pode pagar. Então, não vejo problema nenhum com relação a isso. Nós temos capacidade para isso, fizemos, está feito, tenho certeza que dentro da gestão é isso que a gente fechou, 290 milhões, e eu acho que está em perfeita ordem e perfeita sintonia com o que a gente pode pagar. Como o Cuiabá pode pagar amanhã ou depois, qualquer gestor vai com tranquilidade assumir isso e cumprir esse compromisso. Ele está contemplada? Sim, sem dúvida. A gente tem abordado muito lá na Câmara a questão até dos empréstimos para retomada da finalização dos residenciais. Então, são ações necessárias, secretário, que acabam chegando lá na ponta. Diante disso que já ocorreu nesse ano, já tem uma expectativa aí para o próximo ano? Olha, as expectativas já estão carimbados esses empréstimos, né? A expectativa é das entregas, né? Como eu disse a você, os viadutos, abril, maio, vamos entregar, o asfaltamento que foi feito também com os empréstimos já estão sendo entregues. Eu tenho até aqui alguns bairros que foram atendidos com essa questão do asfaltamento, que foi feito com empréstimo, por exemplo, toda a drenagem, pavimentação do João Bosco Pinheiro, São João del Rei, Dom Bosco, enfim, são situações que já estão sendo entregues, né? É isso que a população quer resultado, quer confortabilidade, né? E isso nós estamos fazendo. E é o que está incomodando muito a questão política com relação àqueles que nos criticam, né? E sempre tem a oposição responsável com a oposição irresponsável, né? Que a gente pode conversar depois no próximo Sim. bloco, mas de qualquer forma é isso que a gente tem para o próximo ano, entrega. O prefeito está fazendo entrega, o compromisso dele é com a população. Questiona, ele nem disse que é candidato ainda à reeleição, né? É provável que não seja, né? Mas
a crítica está muito grande em cima do quê? Do que não tem para dizer, né? Como não conseguem, inclusive, atacar a gestão do Emanuel, em função de todas as entregas que o povo está tendo, começam agora a atacar secretário, pessoalmente o prefeito. Isso é um desespero. De fogo da onde não deveria vir, né? Deveria ser parceiro nosso, não adversário. Então, é uma consequência também que nós estamos tendo da ótima gestão, na minha opinião, que o prefeito está fazendo na cidade. Secretário, já falando assim, parceiro, né? Parece que o prefeito Emanuel Pinheiro acabou perdendo aquele que tinha sido parceiro inicialmente nas eleições, que foi o vice-prefeito, que é, né, o vice-prefeito Nilwan, né? O Nilwan, em tese, continua, né, na condição de vice-prefeito, vem fazendo ações, né, dando nomenclatura de ação da vice-prefeitura, sendo que a gente sabe que, na verdade, o que se tem é a prefeitura, né? A vice-prefeitura é um contorno daquilo que está, né, naquele momento ausente por alguma razão. E ele vem se colocando, né, como oposição à atual gestão, a um crítico da atual gestão, mas ao mesmo tempo dentro dessa estrutura, né? A vice-prefeitura tem um gabinete, né, assim, formado por um quantitativo até interessante, né, até importante de assessores, e você tem hoje essa situação. O que está acontecendo, então, aí, entre o Emanuel, entre o vice, né? E como que o senhor vê a postura, né, do vice-prefeito nesse contexto, como o senhor disse? Cuiabá está tentando ir para frente, pensando em entregar aquilo que são demandas, né, cabais. Então, como que o senhor faz uma avaliação agora política desse processo? Bem, eu acho que eu discordo de você quando você diz que o Emanuel perdeu o vice. Não, eu acho que o vice perdeu o Emanuel, né? Vem perdendo o Emanuel faz tempo. O vice teve a oportunidade de ser candidato a deputado com o apoio do Emanuel, com todo o nosso grupo, né? Num primeiro momento foi importante, ele ajudou o Emanuel na eleição, tem que ser reconhecido, mas ele perdeu o prefeito, pelas suas atitudes, né? Pelas suas posturas, e eu já tive a oportunidade de fazer entrevista sobre isso, pedi inclusive a renúncia do vice, né? Porque causa um constrangimento dentro da prefeitura aos secretários essas posturas, né? Quer dizer, você está lá dentro e não consegue somar com ninguém, você tem outra visão. Quando você dá entrevista, esse programa de trabalho, tudo que está sendo feito, entregue, que a gente estava conversando aqui e que está muito bem avaliado pela população aí fora, não serve, eu acho que o mais justo seria entregar o cargo. Olha, eu não posso ficar aqui compactuando com uma gestão do qual eu não concordo, né? Tá aqui, vou entregar os cargos, são vários cargos, vou entregar aqui minha estrutura de onde eu estou trabalhando, meu motorista, meu carro, tudo pronto. Agora, fica lá, né, para dizer que não está legal, fazendo campanha contra o Emanuel. Contra, que eu digo, não é ao candidato Emanuel, ao prefeito Emanuel, porque o Emanuel não é candidato ainda. Eu acho isso injusto. Eu acho que as coisas não funcionam assim. Então você tem que ter hombridade. Ó, tá aqui meu cargo, desculpe, eu não concordo com isso. Acho justo que ele seja candidato contra o Emanuel, se ele assim achar, muito justo. Agora, não faz parte da estrutura, porque aí, o que acontece? Causa realmente um constrangimento para todos nós secretários lá dentro, né? E não resolve o problema do qual ele acha que é correto. Então, deixa a estrutura, vai ser candidato, vai formular sua proposta. É isso que eu penso. Ok. Manuel. Então, secretário, nós temos observado, isso não é só aqui, isso é ao longo da história, sempre a postura de um governador é de querer eleger o seu prefeito na capital. Existe o grupo político, e aí às vezes as questões partidárias e grupos políticos acabam sendo superiores aos interesses efetivamente administrativos, de gestão. Você pode às vezes ter o melhor presidente do Brasil, mas se o seu grupo político apoia outro, então não importa se ele é o melhor presidente, se está fazendo o melhor trabalho, nós vamos tentar encaixar um outro do nosso grupo. Então hoje a política se faz muito dessa forma, né? Você não pensa a cidade. Fala-se no marketing que se pensa a cidade, pensa o governo, pensa o Brasil, mas na verdade não é bem assim. E nós não vimos assim exatamente uma plataforma diferente
quando a gente pensa em Mauro Mendes, Gilberto Figueiredo e Emanuel Pinheiro. É uma plataforma moderada, eu enquanto analista político observo que é uma plataforma de centro, moderada, e não vejo uma plataforma efetivamente, essencialmente diferente. Salvo você está falando de pessoas e que, de alguma forma, você tem ali alguém que tem uma capacidade maior de gestão, outros com uma capacidade menor, mas a plataforma política não é diferente. Então, ali o que se observa é que agora o secretário Gilberto Figueiredo, ele vem para o cenário, tenta se inserir numa agenda política, criticando o Emanuel Pinheiro. Então, aí observa-se que surge a intenção do governador lançar um candidato contra o Emanuel Pinheiro, mas que, voltando ao ponto inicial, que a plataforma de centro ela é evidente, né, em todo esse cenário, tanto do governador, quanto do Gilberto, quanto do Emanuel. Então você não vê uma plataforma diferente. Diferente se o Mauro Mendes fosse um político de direita, o Gilberto com uma plataforma completamente antagônica do Emanuel, mas não se vê isso. Então a gente vê aí mais uma picuinha, né, do que efetivamente uma plataforma diferente de gestão. Isso enquanto analista. Eu gostaria que o senhor colocasse para a gente a sua opinião sobre essa posição, essa inserção quase que forçada de um candidato a prefeito pelo governador. Que isso aconteceu tanto pelas mãos do Dante, aconteceu pelas mãos do Blairo, quando o Blairo tentou lançar o próprio Mauro Mendes contra o Wilson Santos e acabou perdendo a eleição. O Wilson venceu o Mauro Mendes e agora a história vem se repetindo. Nesse cenário, acabou que o Wilson venceu sem o apoio do governador efetivo da época, e o Emanuel também acabou vencendo sem o apoio efetivo do governador daquele momento, né? Então você tem aí 2 desses últimos 20 anos que não se elegeu através do apoio efetivo do governador. Bem, eu acho que é o seguinte, ego, né? Para começar, ego, né? Quando eu sou governador, sou guinado a governador, acho que eu posso mandar e fazer tudo dentro do estado. Então, se não é aquele que me agrada, é o meu. Acho que é ego. Mas, pela história que você colocou, é mais ou menos isso. Mas, e se tratando da questão atual que a gente está vivendo, eu acho que, na verdade, o problema não é Gilberto, não é Mauro Carvalho, não. O problema é o governador. Né? O problema é o governador. Esses são marionetes hoje dele. Agora, a partir do momento que um secretário, como Gilberto Carvalho, vai e dá uma entrevista, como deu esse final de semana contra o prefeito, marionete, isso foi discutido internamente. Né? E aí não tem muito valor, tem valor pelo pensamento do governador, né? Que ele tem que ser o comandante. E estranha muito, porque o governador foi amigo, companheiro de Emanuel. Emanuel comandou a campanha dele para prefeito, né? Ganhou, vitorioso. Depois ele ajudou o Emanuel, deputado, ganhou, né? Eu participei das eleições, né? E vi, aí é que ficou o problema, porque e fui testemunha da história. Ele pediu ao Emanuel que retirasse a candidatura na época para que fosse vice dele, né? Ofereceu algumas secretarias ao PMDB, e o Emanuel não concordou, porque aquele momento era o momento do Emanuel. E disse a ele, olha, eu não vou retirar, vamos disputar, você tem muito mais condições de ganhar a eleição do que eu, naquele momento, né? Porque você é o prefeito e tal. Mas eu tenho que fazer valer. O Emanuel estava com um cacife político enorme com a questão do RGA no estado, pontuando então o governador Pedro Taco, foi muito coerente com aquela situação. E ele não entendeu isso. Então não entendeu que quando avaliou, falou, poxa, eu não tenho tanta chance contra o Emanuel assim. Então eu acho que ficou na cabeça do atual governador aquela disputa com o Emanuel. E ele continua disputando com o Emanuel. E para mim, o que ele puder inviabilizar a questão da candidatura, se o Emanuel for candidato à reeleição, vai fazer isso, como já está fazendo, né? Já está fazendo. Como não estão conseguindo fazer, eu não vou entrar em detalhe da entrevista do Gilberto, porque eu acho muito baixo isso aí, mas como já estão fazendo na questão, por exemplo, que você viu hoje, nas questões pessoais, né? Você viu hoje policiais, delegados já não estão querendo, pedindo afastamento, o Emanuel denunciou essa situação. Mas enfim, é por aí que eles estão tentando, porque pela gestão está difícil. Porque já viram, através de pesquisa, que o Emanuel domina. Hoje domina.
Pode até não ser o candidato, mas está muito bem. Então, estão partindo para questões pessoais, né? Não se iluda não, até mim já fui afetado, e outros secretários vão ser afetados. Porque o governador acha, os governadores e o atual também, que a máquina do Estado manda tudo, pode tudo. Não é bem assim. A gente viu na eleição passada, o Pedro Táxi abraçou o Wilson como candidato e não teve a menor chance. Então eu acho que essa coisa é muito ruim para a cidade. Aí vamos voltar, né, no pé no chão. A cidade merecia outra coisa, Cuiabá merecia, porque Mauro foi prefeito aqui. O Mauro teve carinho por essa cidade, deve ter. Né? O que teria que ser feito? Aquilo que você colocou. Manuel, vem cá, o que você está precisando? O estado está quebrado. Né? Mas você tá inaugurando o HMS, o pronto-socorro, o hospital, HMC. Você está inaugurando o HMC, o que você precisa aí? Nós temos um crédito de 44 milhões, se não me engano, hoje com o Estado, que até hoje não foi resolvido. Cara, eu não posso te passar tudo, mas diante desse esforço que você está fazendo aí, né, nós vamos parcelar em 20, 30 vezes, ajuda aí, já ajudava. Mas o que ele fez? Foi lá no dia da inauguração e entregou. O que você falou da minha participação é tanto, está aqui, é uma planilha. Brincadeira. Aquele não era dia para isso, só concluir. Isso só concluir. Aquele não era dia para isso, é um dia festivo. Aí entregou uma planilha para o Emanuel. Vai fazer o que ele quiser com aquela planilha. Não é verdade. Deveria ter ajudado o município, não é, Emanuel? Ajudado o Cuiabá. Não tem feito isso. Nada. Nós estamos sobrevivendo com nossas próprias pernas. Eu tenho até números aqui, queria falar para você que desse orçamento, né, que de 3 bilhões e 200 e tantos milhões que nós estamos para o ano que vem, a nossa arrecadação da Fonte 100, que é a nossa de Cuiabá, graças ao povo cuiabano, que acredita no Emanuel, que vai na fila lá para poder fazer a recomposição, quando tem aquela, olha, a IPTU e tal, vai lá, porque acredita. Nós temos pesquisa para isso. O povo foi lá e fez a sua repactuação de dívida porque acreditou, porque a praça está no seu bairro, o CRAS está no seu bairro, a escola foi reformada no seu bairro, graças ao povo cuiabano, que a gente ainda está podendo, graças a Deus, pagar, inclusive os funcionários em dia, inclusive o RGA, todos os seus direitos. Porque se fosse depender de governo, apoio do governo, é isso que eu acabei de colocar para você. Falta maturidade, falta sensibilidade. Acham que estão atacando Emanuel. Não estão atacando Emanuel. Estão desprezando Cuiabá. Estão desprezando o povo cuiabano, do qual foi prefeito. E aí vem essas coisas, torpedo de Gilberto, etc. Isso aí para nós, para mim não vale nada. O que vale é o que está vindo de direcionamento do governo do estado, que é muito ruim para Cuiabá, não para a gestão. Eu vou ter que dar um breve intervalo, e aí eu volto com você, Emanuel, para fazer essa ponderação com o secretário. E você que está aí em casa, continue nos acompanhando, o programa Emparedado, TV Gazeta, canal 19.1. Já voltamos com o terceiro bloco do nosso programa. Não perca a oportunidade de ter entrada livre no Aquapark Cuiabá. Compre agora o seu passaporte. O Aquapark Cuiabá conta com cachoeiras, tobogãs, mega piscinas e a maior piscina de ondas do estado. Últimas unidades do passaporte sendo vendidas com um precinho pequenininho. E ainda, você ainda pode parcelar com entrada. Aproveite, ligue ou chame no WhatsApp 65 99351 9100. Toda mulher merece estar linda. Autoestima e confiança são elementos essenciais ao sucesso feminino. Por isso, o Centro Estético Geici Rafaela investe cada vez mais em tecnologia e na capacitação de seus colaboradores. Aqui, você encontra o que existe de mais moderno nos tratamentos corporais e faciais. Clínica Geici Rafaela. Fones 65 99664 1608.
Olá, eu sou o Fábio Bunlai. Estarei com vocês toda segunda-feira às 19h30 no nosso programa Lutando por Mato Grosso, aqui na TV Gazeta. Conto com vocês. Atenção, mamãe! Quero falar com você que está planejando as compras para o seu filho, as roupas de final de ano. Estou aqui na Avenida Brasil, no CPA 2, na Olivier Kids, essa loja multimarcas especializada com atendimento exclusivo para crianças de 0 a 18 anos. A Olivier Kids trabalha com marcas super queridas e acessíveis a todos os gostos. De 0 a 18 anos, você pode escolher com conforto e tranquilidade. Olivier Kids, pensando em você, com moda fashion de 0 a 18 anos, aqui no CPA 2. A Prefeitura de Cuiabá. É trabalho, é mais resultado pra gente. O trabalho de inclusão e humanização avança na educação em Cuiabá. Já são mais de 1.200 alunos na educação especial. Agora 854 CADs, cuidadores de alunos com deficiência, dão acompanhamento integral aos alunos. E ele não falava, não sabia Libras. E o desenvolvimento dele está muito bom. Quando a gente viu ele caminhando, ele desenvolveu mais a fala. Quer seja o aluno com surdez, o aluno com deficiência visual, acreditar que todos podem aprender. Em alguns casos, os professores vão até a casa dos alunos e hospitais. Os alunos surdos contam com o apoio dos intérpretes de Libras. E o transporte até a escola é garantido pela Prefeitura. Fora da sala de aula, os alunos têm várias atividades. Salas multifuncionais, ecoterapia e o bom de bola, bom de escola. Então a gente viu uma evolução muito grande das crianças, princípios, regras. Eu sou apaixonado por esse projeto. Prefeitura de Cuiabá. Trabalhar e ajudar na gente. Assim como a deusa da justiça, a imparcialidade é a nossa pauta. Liberdade de expressão, levando informação e conhecimento dos fatos, voltada à comunidade jurídica. Ponto na Curva, o portal que é referência em notícias jurídicas em Mato Grosso. Notícias em primeira mão e com documentos na íntegra, só no Ponto na Curva. Panorama de diversos ramos do direito, entrevistas, opiniões e coberturas de julgamentos de repercussão, além de petições iniciais, denúncias, pareceres, sentenças, recursos, acórdãos e outros inerentes ao mundo jurídico. pontonacurva.com.br, o seu portal de notícias jurídicas. Acesse e fique conectado com a verdade. Voltamos então com o terceiro e último bloco aqui do programa Emparedado. E hoje recebendo o secretário Zito Adrien, secretário de Planejamento da nossa capital. O Manuel estava fazendo uma ponderação com o secretário. Quer concluir para a gente poder passar para a próxima bola. Tá ótimo. Então, hoje nós não podemos desconectar da relação entre prefeitos, governadores, deputados, a relação política. A gente não pode anular isso. Isso existe. Isso faz parte do jogo, das relações humanas. Mas nós não podemos perder de vista a relação institucional. Ninguém é obrigado a chamar, o governador não é obrigado a chamar o prefeito para um churrasco, para o seu aniversário, para o seu casamento. Mas ele tem o dever de não esquecer de que ele está falando com uma autoridade de uma cidade onde há pessoas, e essas pessoas, né, pagadores de impostos, né? E nós temos aí, se a gente for entrar em essas questões, né, de pagar impostos, nós vamos lembrar do PLC 53, aí nós vamos ficar aqui mais 2 horas conversando, né, que foi o pacote enviado pelo governo do estado para a Assembleia Legislativa, em que houve aí um aumento de impostos no estado, não somente a revalidação dos incentivos, mas também um aumento na carga tributária que vai vir no lombo do Mato Grossense a partir de janeiro, né? Então essa relação institucional, ela não pode ser perdida de vista. Então essa era a conclusão que eu gostaria de fazer. Perfeito, eu concordo com você, mas como eu disse a você, depende muito mais do governador do que o prefeito. O prefeito já sinalizou várias vezes, de forma tranquila, humilde, já sinalizou, mas o que vem de lá, companheiro, é só atrapalhamento, como diz a história, né? São só barricadas que são colocadas para nós, que eu digo para nós, para o prefeito e para a sua equipe.
não há ajuda para isso. É preciso que o governador tenha exatamente essa postura que você está colocando, né? De companheirismo, de somar, de ter Cuiabá como parceira, que não é o Manoel, não precisa ter o Manoel como parceiro, precisa ter Cuiabá como parceiro, né? Alguém que foi prefeito aqui, isso me incomoda muito. Tratar Cuiabá da forma que ela está sendo tratada pelo governador e pelo governo é muito ruim. Só de forma política, eleitoral, e se não ganhar o candidato? Vamos entrar numa outra rota de colisão, como aconteceu com o Pedro Táxi. Isso é muito ruim, né? Política se discute na hora que tem que se discutir política. Agora, o cidadão, né? O cidadão cuiabano, o cidadão da capital, ele merece muito mais do que isso que está colocado aí. Secretário, voltando aí um pouco no assunto, já fazendo jus aí o nome, o emparedado, foi muito fomentado aí no meio jornalístico e político, uma das entrevistas do secretário de Saúde, onde ele alçou aí um tom bem crítico ao prefeito Emanuel Pinheiro. Ele colocou em uma de suas entrevistas aqui, abre aspas, o prefeito é muito populista, fala bastante, promete bastante, mas efetivamente naquilo que faz a gente percebe pouco. Como é que o senhor observa essa fala do secretário de Saúde? Eu concordo com ele em parte, quando ele diz que o Manuel fala bastante, fala mesmo, né? É populista, é um cara populista, bacana do povo. O Manuel não tem horário para nada, ele trabalha 24 horas por dia. Eu sou testemunha disso, porque eu não posso nem desligar esse telefone nunca, porque eu estou morto, né? Se eu desligar o telefone na madrugada que está ligando, mas eu discordo na segunda parte dele, né? Quando não entrega muito. Sabe quem que não entrega? Não entrega ele. Vou te citar aqui algumas coisas que nós estamos fazendo na área da saúde que vieram da administração passada. Pra você ter uma ideia, tudo isso aqui que eu vou falar para você veio da administração passada. Eram esqueletos que foram deixados para a administração Emanuel Pinheiro, pela administração do prefeito dele, na época, do Mauro, né? Do qual ele era também secretário. Vou pegar na área da saúde, por exemplo, você pega ali UBS, que nós estamos reformando, né? Unidade Básica de Saúde. Vou pegar na saúde. Você pega ali, Jardim Passaredo, nós estamos fazendo, tudo era esqueleto. Umuarama, Real Parque, CPA4, Ouro Fino, São João del Rei, né? Isso tudo nós estamos recuperando para o próximo ano ser inaugurado. Fora disso, UPA Verdão, né? Que praticamente é um mini hospital, né? Vai ser agora inaugurado. A UBS do Novo Terceiro também em dezembro inaugurado. E a UPA do Leblon, que estava tudo isso parado, que a previsão é para 2020. Todas essas obras estavam paradas. Você tem uma ideia? Eram 70 unidades que nós recebemos esqueletos parados. Na área da saúde que eu estou falando, hein? Depois você pode falar da educação. Da saúde. Né? E estão reativando 30 e vão reativar o que puder. Porque eram 70. Isto é inoperância. Isto é talvez não falar nada e também não fazer nada. Né? Se isso aqui é uma condição de ser eficiente de gestão, desculpe. Né? Nós tivemos que refazer tudo isso. Né? Coisas que são primordiais na saúde. Nós estamos falando só do HMC, porque o HMC nós recebemos com 23%. A verdade o Mauro fez 23% do HMC. Né? Quando chegamos lá era mato para todo lado. Né? Apesar de toda tentativa de inviabilização de conclusão, né? Está aí hoje, é uma realidade e a população está se servindo disso. Então, essa questão de conversa, de PPP, eu já falei para você, esse pessoal é fantoche do prefeito. São fantoches do prefeito. São pau-mandados, do governador. Tá? Tudo que sai aí é com a anuência do governador. Não pode ser assim. Né? Vamos ser parceiros, vamos trabalhar juntos, né? Vamos ajudar Cuiabá. É isso que o prefeito tem pedido. Vamos trabalhar juntos desde o primeiro momento. Não conseguem fazer isso. E aí vem aquele negócio. O ego é enorme, precisa baixar isso. Secretário, falando em ajudar Cuiabá, a gente tem aí uma obra, né, que deixa cicatrizes na nossa capital e também na cidade vizinha, que é a Várzea Grande, que é o tão sonhado VLT, né?
Hoje tem uma comissão, que é a Comissão Cuiabá Mobilidade, que é para discutir essa temática do VLT. O VLT que vem sendo promessa de campanha agora nas eleições, aquilo que era para ter sido uma obra da Copa de 2014 se tornou pauta de campanha e com certeza ele vai voltar também a suscitar agora a campanha de 2020, ainda que a gente saiba das limitações que a Prefeitura tem diante desse empreendimento. Nós estivemos aqui no programa em Paridade da segunda passada com o deputado federal Emanuelzinho, que disse que solicitou no Congresso a criação de uma comissão especial para poder trabalhar diretamente, né, com essa comissão que aqui existe. E ele até fez uma fala na tribuna que ele estava muito surpreendido porque havia, né, ficado sabendo que havia mão, né, por parte do governador do estado para que essa comissão não acontecesse. Bem como a gente vem, né, acompanhando, assim, tanto do prefeito Emanuel como dos secretários, esse ensejo em se debater o VLT. Mas, como o Manuel até disse, ninguém é obrigado a chamar para tomar o café ou para o seu aniversário. Mas uma obra como o VLT, eu acho que ela passa, né, desse espaço e ela merece uma atenção. A população cuiabana, várzea-granense, merece mais do que promessas de campanha e mais resolução sobre isso. Então, como que o senhor avalia, né, esse encaminhamento do VLT, essa cicatriz que rasga a nossa capital, e como a gente está tendo aí a formação dos poderes para a efetivação disso? Será que mais uma vez a gente está tendo uma queda de braço política que acaba não dando resolução para isso? Olha, eu sou arquiteto por formação, né? Uhum. Então a gente tem a obrigação de conhecer um pouquinho esse tipo de intervenção na cidade, né? Fui secretário também de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, que aprovava obras aqui na cidade. Então eu vejo essa questão do VLT uma questão que o governador Mauro Mendes está devendo desde quando o prefeito. Por quê? Porque quando o prefeito jamais deveria permitir intervenções aqui dentro do município, seja VLT, seja viadutos, seja trincheiras, que foram feitos, e a maioria dele de forma, tá aí, chove e ninguém passa, a outra não funciona, não é? O VLT não funciona. A obrigação do prefeito, enquanto prefeito, era primeiro aprovar todas essas obras antes de autorizar que fosse feita por Copa do Mundo, por governador, por quem quer que seja. Ele era o gestor dessa cidade. Ele tinha obrigação. Cadê os projetos? Tá? A dona Maria lá do Barrinho, para poder ampliar um cômodo dela, um banheirinho dela, o fiscal passa lá e se ela não está autorizada pela prefeitura, ela vai ser autuada. O governo do estado, federal, sei lá o quê, rasgou essa cidade do jeito que quis. Está aí a consequência. A responsabilidade é do governo, talvez, do governo federal, talvez, mas é do prefeito que tinha a responsabilidade da gestão dessas obras, da aprovação com a sua equipe, como que se faz normalmente. Por que o governo do estado tem a prerrogativa de fazer uma obra sem consultar o prefeito, os técnicos, aquilo que vai ser feito dentro do município? Então, já está bem atrasada essa intervenção do governador Mauro Mendes. O governo do estado não deu nenhuma, até agora não deu nenhuma sinalização que vai resolver. Disse, inclusive, que vai passar para tomar uma decisão no ano que vem e ainda se cogita dentro da equipe do governador voltar a discutir o BRT. Perfeito. O governo é primeiro ano para se tomar decisões. Depois é consequência. Tu vai tomar no primeiro, vai tomar no segundo, já vai ter eleição municipal ano que vem. É uma confusão. Eu acho que está muito atrasado, já deveria entrar com uma decisão, porque é também culpado com isso. Já deveria trazer uma solução, é o VLT que eu acho melhor, ou não é VLT, vou mudar para outra coisa, mas aí, se a gente, e olha só, se o prefeito Emanuel não tomasse a decisão de embelezar um pouco essa obra da VLT, está tudo aí plantado, com plantas, com grama, tal, para dar uma... Imagina como estaria essa cidade, né? Por inconsequência e, por mim, por irresponsabilidade administrativa, no momento que você faz vista grossa, olha, faz o que quiser aí, tá? E depois a gente vê lá na frente. Vê lá na frente é o que está aí. Okay. Para mim, o VLT é isso. Manuel?
Então, secretário, a gente chegou a comentar no primeiro bloco sobre algumas obras importantes e, particularmente, eu tenho observado uma das obras, que, além do pronto-socorro, que tem sua importância fundamental, né, para o futuro de Cuiabá, mas o Rodoanel, o senhor chegou a comentar. Hoje o Rodoanel, a bola do Rodoanel está com o governo, com a prefeitura, com ambos, e quando a gente pode pensar em conclusão do Rodoanel, incluindo a ponte Cuiabá-Várzea Grande, que, se não me engano, vai dar acesso à Passagem da Conceição, né? Cuiabá vai ligar a Passagem da Conceição. E, para completar, depois que o senhor entrar nessa questão do Rodoanel, o tempo não é muito grande para nós, já estamos caminhando para o final do programa. Nós tivemos, nos últimos 20 anos, um fenômeno de 2 eleições do Wilson Santos sem o apoio do governador, e o Emanuel Pinheiro já venceu uma sem o apoio do governador, né? Será que nós teremos aí, caso o Emanuel Pinheiro seja candidato, a segunda vitória, o efeito Wilson Santos de 2 vitórias sem o apoio do governo, do governador, sem o apoio da máquina estadual? Será que nós teríamos aí uma possível vitória do Emanuel sem o apoio do governador, completando esse ciclo, né, de 2 vitórias, de 4 vitórias sem o apoio do governador nos últimos 20 anos? Bom, eu acho o seguinte, primeiro, a tua primeira, eu queria responder sobre a questão do Rodoanel, nós estamos acompanhando de longe. Essa é uma situação que está sendo deferida hoje pelo governo federal e governo estadual. Isso está passando por lá, não está passando diretamente por nós. Mas eu tenho certeza que o governo federal está muito esperto com relação hoje a essa licitação, a esse acompanhamento, a essa conclusão do Rodoanel. Tá? Isso não está na alçada da prefeitura, a gente está acompanhando. Lógico, podemos até assumir depois da conservação, então isso é uma questão de entendimento futuro. Mas na elaboração de projeto, na feitura de concorrência, nós não estamos participando com isso. A segunda pergunta tua é com relação a Emanuel, candidato. Bom, Emanuel ainda se propôs a ser candidato. Né? Pode ser, como não pode não ser, está avaliando. Segundo ele, talvez até a proporção de não ser hoje é maior. Tá? Mas essa questão de ganhar o governo, com o governo, com apoio do governo, sem governo, eu acho que é o seguinte, o povo hoje, o eleitor, ele é absolutamente inteligente. Tem todo o mecanismo de saber, né, quem fala a verdade, quem não fala a verdade, quem faz, quem não faz. Né? Olha, é uma gestão de entrega do Emanuel. Né? Isso vai ser avaliado. Né? Você sai na porta da sua casa, você vê uma praça. Aliás, uma coisa que eu deixei de colocar aqui, também, além das entregas, temos as praças. Tem um compromisso do prefeito de entregar uma praça a cada semana até o final da gestão dele em 2020. Isso é muita coisa. Eu só vou voltar um pouquinho ao governo passado, que praticamente não entregou nada. Me cita 3 obras do Mauro Mendes. Você vai me citar a Orla do Porto, né? Você vai me citar a Tia Nair, o que mais? 3 obras mesmo, que entregou ao povo. Não tem. Tem muita coisa que veio da gestão. Galindo, por exemplo. A reforma fiscal, o Galindo fez com uma propriedade espetacular. Todos os prefeitos políticos tinham medo de fazer reforma fiscal. Mas eu vou cobrar mais do IPTU, que era justo cobrar daquela casa, daquele prédio, mas aí vou perder voto e tal. O Galindo fez uma reforma administrativa, entregou para o Mauro, bacana para arrecadar. Né? O que mais fez? Aquela hora do Porto, nós estamos com problema até hoje. Né? Há pouco tempo nós estamos fazendo a orla esquerda e vamos entregar. Eu não falei nem das obras da Orla do Porto, do Cais do Porto, do mercado, não deu tempo. Mas a orla lá onde foi feita, totalmente comprometida. Isso é o CREA que está falando, não sou eu. Não é? Um gabião comprometido, com tudo comprometido. O Ministério Público interditou há 2 meses atrás, até a nossa obra, porque tinham feito compromissos de entrega de algumas situações para o Ministério Público, através de um acordo, de um TAC, e não entregaram. Pararam a nossa obra aqui do lado esquerdo. Então, o que mais? Lá do Tia Nair teve que parar agora, porque a concessão que foi feita foi mal feita. Estavam destruindo o Parque Tia Nair. Que eu sei isso aí. E mais o Parque das Águas. Fora isso, eu não via obras aqui. Eu não conheço. Asfalto, poeira zero, Chico Galindo.
Então, quando o Manuel puxa para fazer uma comparação, né, diz, olha, Mauro, vamos fazer uma comparação de gestão, ele está muito correto. E não é para confrontar, é para ajudar. Porque eu vi uma declaração do governador de que ele era contra a inauguração. Quando a gente convidou, o Manuel convidou ele para inaugurar o HMC. Não, eu sou contra a inauguração, toca aí. Hoje está inaugurando placas, eu vi. Veja aí, está inaugurando placa de obras futuras. Eu acho que mudou de ideia. Então, essas situações é que a gente precisa avaliar bem. E que, na hora do voto, o povo, que você me perguntou, vai avaliar com muita propriedade. Quem é que me entregou o quê? Ah, entregou uma pracinha lá no bairro dele, mas entregou. Ele não tem que andar em frente ali como é que chama aquele, onde é Tianaí, por exemplo, o bairro lá dos Chiques, não precisa ir para poder... Jardim Itália ali, né? Jardim Itália ali, não tenho nada contra também, né? Mas não precisa sair lá do Pedra 90 para vir passar seu lazer aqui. Ele tem a pracinha dele lá. E as pracinhas estão sendo feitas com equipamentos. Porque quando você entrega uma praça e que você não tem equipamento nessa praça, isso é uma coisa que eu como arquiteto entendo hoje muito bem, o pessoal não conserva. Mas está sendo entregue o quê? Com equipamentos para idosos, equipamento para criança, equipamento para deficientes, cada um numa situação. E isso você faz com que a população conserve essas praças. Então não é entregar pracinhas, é entregar praças que vão ser usado pelo cidadão. Isso significa o quê? Só finalizar para você a resposta. Isso vai pesar muito na avaliação da população. Né? O meu asfalto, a minha praça, o meu CRAS, a minha reforma de colégio, a minha reforma de unidade de saúde, como eu falei aqui, quantos a gente está reformando, eu acho que isso vai fazer a diferença. Então, se o Manuel for candidato, vai com tranquilidade para ser candidato, com boa possibilidade. Né? Que venha outros candidatos. O importante é o seguinte, ter a cabeça, eu como participo da gestão há 3 anos, se ele me quiser, eu vou para o 4º ano. Estou tranquilo com relação de cabeça erguida, para vir em qualquer situação, como eu estou aqui emparedado, né? Sem problema nenhum, para responder com muita tranquilidade aquilo que eu acho que a gestão proporcionou até hoje. Secretário, a gente está indo já para o final do programa, mas ele está com uma pergunta ali, então vou deixar ela fechar aí esse último bloco. Maravilha, secretário. Vamos falar aí um pouco sobre a Elisa é sempre brilhante. Sobre a questão dos concursos. Quantos concursos a PMC fez e qual é a média dos novos servidores que vão assumir? Meu bem, agora você me apertou. Mas foram, poxa, concurso. Olha, o que acontecia? Você está falando em termos de, talvez, de saúde e da educação, etc. Nós tínhamos, no início da gestão, que nos foi herdado também, muitos e muitos servidores. Você tem uma ideia, só na saúde, mais de 2.000 servidores que tinham contratos, né, temporários. Então, acabava esse ano que vem, contratava de novo. Olha, chegamos a uma conclusão, até por uma orientação do próprio Ministério Público, que nós tínhamos que fazer os concursos, né? E estamos fazendo. Você vê quanto na saúde, na educação, está sendo chamado para o novo HMC lá, está sendo chamado, né? Então nós estamos acabando com aquela questão de contratos paralelos, contrato que na maioria das vezes é para apadrinhar, né? Apadrinhar pessoas que muitas vezes não têm qualificação. Então eu acho que até isso foi um ganho muito importante. Esses concursos na educação, na saúde, estão sendo feitos de uma forma de realmente recolher aquelas pessoas que são avaliadas dentro de um concurso, dentro da gestão do município. Secretário, a gente já está realmente finalizando, vou deixar aí, né, para que o senhor possa fazer as considerações finais, mas como a gente, né, queria ter uma série de perguntas ainda, acho que todo mundo aqui quer saber um pouco mais de Cuiabá, o senhor trouxe informações aí que eu tenho certeza que a população vai compreender melhor. Quando o senhor falou de praça, falou de parque, eu queria que o senhor fizesse nas considerações assim, uma relação paralela disso quanto à humanização. O senhor falou uma coisa interessante, se a gente fosse pensar os parques que tem hoje aqui na capital, olhando, a maioria deles sempre estiveram nos bairros que são considerados dessa elite cuiabana. E de repente a gente começa a ver aí uma preocupação em avançar isso também para a periferia, como o senhor disse, né? A periferia também precisa dessa atenção. Recentemente nós vimos também a aprovação na Câmara, né, no programa Cuidando da Gente. O
O senhor sabe da preocupação que eu tenho, né, com essas ações sociais. Queria que o senhor também, en passant, falasse, né, desse que é o avanço, que já vem sendo considerado o Bolsa Família Cuiabana. E, em tempo, né, deixar aí quais são as suas considerações, né, para esse fechamento aí de 2019 com vistas a 2020. Eu estou muito... É como se tivesse começado a gestão hoje para mim. Estou muito ansioso sempre, vontade de acertar sempre. Cuiabá é muito difícil, né? A gente sabe disso. Nós temos um prefeito impetuoso, né? Ele quer fazer tudo. Nem sempre dá com orçamento e nem sempre dá na questão. Mas essa questão dele é fantástica, porque nos incentiva e nos move, né? Realmente para poder estar no dia a dia sempre envolvido com a questão da cidade. A questão dos parques, a gente está fazendo também vários parques, foram feitos CPA, Morada do Ouro, vários parques. E praças, eu acho que a gente tem que levar, você não tem que pegar quem mora lá no Ouro Fino, trazer a filha para ir aqui no Tianaí. Pô, você tem ônibus, você não tem condições, né? É um negócio complicado, você tem que levar a essa população o mais próximo possível, o lazer principalmente para os seus filhos, né? Então é isso que o prefeito pediu, né, e está executando. Quer dizer, a gente levar, né, na porta do... O Cuiabá hoje é muito grande, o trânsito é complicado, né, não dá para você centralizar, né? Então eu acho que isso foi perfeito, está sendo executado pela Secretaria do Estopa, né, que tem um trabalho fantástico, né? Eu não citei nenhum secretário aqui, mas são todos fantásticos, né? Eu vou citar a questão dos parques Estopa, a questão da saúde lá, com o Luiz Antônio, com o Beloto, que toma saúde, na educação, o nosso companheiro Alex, enfim, todos os secretários se sintam aqui cumprimentados. Mas, para encerrar, a questão que eu achei sensacional, a aprovação desse projeto, né? Que é o projeto que vai atender realmente a população mais carente, né? A população que precisa. É claro que vai ter uma regra para isso, vai ter uma triagem para isso. Para o ano que vem, nesse projeto, nós temos aí R$1 milhão já separado, mas pode ser aumentado dentro do orçamento, conforme for progredindo, né, o programa. Então, eu acredito que isso vai fechar com chave de ouro, inclusive, a questão social da gestão Emanuel Pinheiro. Tá? Então, para me despedir, eu queria agradecer muito a vocês três. Muito bom a gente ter um espaço para poder externar alguma coisa que às vezes está aqui, né? E eu não vim aqui para falar mal do governo do estado, não vim aqui para falar mal do governador, não. Eu vim aqui para externar o que realmente a gente acha que está acontecendo. Gostaria que as coisas fossem diferentes, que tivesse uma sintonia melhor, que tivesse um pacto para o Cuiabá, né, que o prefeito tanto está buscando, mas não é isso que querem, né? Eu acho até por um ego muito elevado, não é isso que querem. Cada vez mais estão radicalizando, eu estou muito preocupado, porque isso pode levar realmente a um confronto muito grande para o ano que vem, o que não é interessante para Cuiabá, né? Isso não é interessante. Então eu gostaria que as forças, né, que não trabalham a favor de Cuiabá pensassem melhor, né? Nós temos homens inteligentes também do outro lado, temos homens aí que são capazes, que são cuiabanos, que têm compromisso com essa Cuiabá. Pense um pouco, né? Vamos somar. Cuiabá está aberto para isso, o prefeito está aberto para isso. E eu queria agradecer a vocês três pela gentileza, pelo carinho, pela forma que eu fui recebido aqui. Muito obrigado. Secretário, nós que agradecemos a sua presença. Já fica o convite para voltar no programa Emparedado, porque eu acho que assim, para a população cuiabana é muito salutar a gente ter acesso a essas informações que muitas vezes a gente acaba atropelando, fica lendo só manchetes, né, às vezes das redes sociais, e acaba não tendo toda essa noção, né, e toda essa amplitude que hoje o senhor deixou aqui muito claro, né, que Cuiabá vem avançando. Eu quero agradecer aqui o Manuel Carlos, nosso amigo de bancadas em outros momentos, inclusive nas terças, né? Agradecer também a Elis Tenório, vou ficar desse jeito. Elis, você que com certeza vai estar voltando aqui conosco, é uma satisfação muito grande estar entre mulheres aqui também, né, secretário? Acho que é sempre bom qualificar esse debate aí
né, trazendo mulheres para fazer essa fala. Eu também aqui do lado. Tá vendo? E para você que está em casa, a gente agradece a sua atenção, a gente agradece a sua participação. Pedimos para que vocês continuem acompanhando a nossa programação. TV Gazeta, canal 19.1, programa Emparedado, todas as segundas-feiras a partir das 21h30. Boa noite.